A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Luiz Sérgio e eu quero, nesta oportunidade, mandar um abraço a todos os irmãos e irmãs que fazem parte do canal, nossos parceiros, nossos amigos, intercessores que estão junto conosco nessa caminhada, acreditando no poder da palavra de Deus e propagando através desse canal o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada vez que você compartilha nosso material, você está nos ajudando a alcançar mais vidas, está nos ajudando a alcançar mais pessoas através da ministração dos louvores, através da explanação da palavra, através dos momentos de oração, mais pessoas estão sendo alcançadas para a glória de Deus. E eu quero deixar, como fazemos sempre, uma breve meditação aos nossos amados. A palavra do Senhor nos fala no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, sobre uma situação difícil de resolver, sobre um problema difícil de administrar. A Bíblia começa a nos falar no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1, sobre uma mulher que agora havia perdido seu esposo, seu companheiro, seu marido havia falecido e agora ela estava prestes também a perder os seus 2 filhos, pois uma dívida havia sido contraída e agora precisava ser paga. Mas como ela não tinha recurso financeiro, a Bíblia começa a nos falar que os seus filhos seriam tomados como escravos para a quitação daquela dívida. Aquela mulher, não tendo recurso, aquela mulher não tinha como resolver, como administrar aquela situação, ela vai até o homem de Deus, buscar de Deus uma direção, buscar de Deus uma solução, buscar de Deus uma resposta, buscar de Deus uma orientação de como alcançar, no tempo de crise, uma vitória. Queridos, às vezes isso também acontece no seio da nossa família, isso também acontece nos dias de hoje. Quantas vezes também, diante de situações que nós atravessamos, as coisas saem fora do lugar. Quantas das vezes nós não sabemos o que fazer diante de situações que surgem de repente. Aquela mulher até então tinha o seu esposo, o seu companheiro, e eu quero crer que eles pensavam juntos, andavam juntos, lutavam juntos, administravam juntos, mas agora ela está só. Seu companheiro não está mais ali. E agora ela também está prestes a perder os seus filhos, aqueles que certamente cuidariam dela no futuro, estariam com ela no futuro, seriam um respaldo para a história dela no futuro. Quer dizer, ela perde a sua referência até então e o seu futuro está comprometido. Mas ela, diante de todo esse quadro, ainda acredita: Deus pode falar, Deus pode responder, Deus pode dirigir, Deus pode me aconselhar, Deus pode me orientar. Talvez esses dias sejam dias também de instabilidade, talvez esses dias também estão trazendo a você insegurança de como vai ser o daqui para frente, porque o inesperado aconteceu, não é? O inesperado veio, o inesperado surgiu, mas eu quero te dizer que essa mulher vai até o homem de Deus e começa a falar com o homem de Deus: olha, meu esposo era teu servo e agora ele faleceu,
o credor está vindo para tirar os meus filhos. Eu já perdi meu esposo, agora estou perto também de perder os meus filhos. O que eu faço? E o homem de Deus, Eliseu, dirigido por Deus, lhe dá uma estratégia, lhe dá uma direção. O que é que você tem na sua casa? A sua serva não tem nada senão um vaso de azeite que era do meu esposo. E esse vaso não pode ser dado, trocado ou vendido. Existem coisas na nossa vida que nós não podemos trocar, nós não podemos vender, não é? Nós não podemos dar. E esse vaso do esposo dela era algo inegociável. E Deus vai trabalhar na tua vida naquilo que é inegociável. Não abra mão daquilo que é inegociável na sua vida. Tem coisas que não podem ser trocada, dada e vendida. Salvação, chamada, unção, família, ministério, é algo que não pode ser dado, trocado ou vendido. Louvado seja Deus. A sua família é inegociável. Não pode ser trocada, dada e vendida, mas tem que ser colocado no altar de Deus. A Bíblia diz que Eliseu disse, vai e pede bastante vaso emprestado. E depois que você encher a tua casa de vaso, não pede pouco não. Você vai encher a tua casa de vaso, você vai fechar a porta, e ao fechar a porta você vai dispensar o azeite que está no vaso, que era do teu esposo, nos outros vasos. Aquela mulher sabia que o azeite que estava no vaso era bem pouco, mas ela não só crê que indo até o homem de Deus poderia ouvir, orar e Deus responder, mas ela cria também que a estratégia, a direção que Deus ia dar para ela, se ela obedecesse, ia fluir, ia acontecer. Por mais, às vezes, fora do nosso padrão, que é a estratégia que Deus nos dá, se for obedecida, gerará um milagre. E a Bíblia diz que ela vai e pede bastantes vasos emprestados, fecha a porta da casa dela, porque aquele tratamento era entre ela e a família. Existem coisas que devemos aprender a fechar a porta. Ainda mais nesse tempo de Instagram, Facebook, tantas situações, tantos aplicativos, tantas plataformas, tantos apps da vida, ainda existem coisas que Deus quer tratar no particular. Ainda existem coisas que Deus quer tratar com quem está do lado de dentro. Existem pessoas e situações que só podem se manifestar depois que o papel estiver assinado, depois que a chave estiver na mão, depois que o milagre estiver concretizado. Aprenda, existem coisas que só podem serem manifestadas depois que elas acontecerem, depois que estiver na nossa mão. Enquanto nós pensamos, só Deus sabe. Mas quando nós expomos, o inimigo e muitos também começam a saber. Então aprenda, existem coisas que nós temos que vencer no joelho. Existem coisas que devem ser no particular. Existem coisas que competem à casa, competem à família. E a Bíblia diz, amados, que ela encheu a casa de vasos emprestados, encheu as vasilhas com azeite que estava ali na casa dela, que era do esposo dela, e ainda bem que ela não negociou, não trocou e não deu, porque tem coisas na nossa vida que são inegociáveis. E a Bíblia diz que o azeite se multiplicou e só parou de fluir azeite quando já não tinha mais vaso para ser cheio. E 3 coisas me chamam a atenção antes de encerrar. Primeiro, como foi bom ela não negociar o vaso que era do esposo. Às vezes o vaso está vazio, às vezes o vaso está, o azeite está pela metade, às vezes está velhinho,
mas tem coisas na nossa vida que são inegociáveis. E é aquilo que é inegociável na nossa vida que Deus vai começar a abrir a porta e gerar um milagre. Por exemplo, Deus falou para Moisés: o que é que você tem na sua mão, Moisés? Eu tenho uma vara, tenho um cajado. E foi dali que o Senhor disse: então toque as águas, porque elas vão se abrir. Queridos, existem coisas na nossa vida que são inegociáveis, porque são princípios estabelecidos por Deus. E é por esses princípios, por essas coisas inegociáveis, que o nosso milagre, que a nossa providência vai ser gerada, vai acontecer. É o ponto de partida que Deus vai usar para manifestar em nós a sua grandeza e a sua glória. Parou o azeite. Se tivesse mais vasos, teria mais azeite. Isso nos mostra o quê? Que quanto mais nós trabalharmos em cima daquilo que Deus falou, mais resultados de Deus nós teremos. Amém? Quando o credor está chegando, ela corre até o homem de Deus e diz: aconteceu. E Eliseu disse: vai, paga a tua dívida e vive do resto. Quero profetizar sobre a sua vida provisão de Deus, providência de Deus. E use com sabedoria, com cautela, com discernimento essa provisão que está chegando. Está chegando uma provisão de Deus para resolver o que precisa ser resolvido. Está chegando da parte de Deus uma provisão de Deus para suprir algo que precisa ser suprido com urgência. Vai, paga a dívida e vive do resto. Quando o credor chega, ela, quero crer assim, ela disse: se eu pagasse o Senhor em azeite, quantos vasos seriam? Vamos colocar aqui uma conjectura nossa, 20 vasos. Ela abre a porta, agora é hora de abrir a porta. E ele vê a casa dela forrada de vasilha cheia de azeite. Ela paga a dívida, ele pega as vasilhas. Quem sabe ele ficou surpreso, porque ele conhecia ela, conhecia o marido dela, mas ainda não sabia quem era o Deus daquela casa e daquela família. Louvado seja Deus. Deus se apresentou, fazendo um milagre. E aquela mulher, em vez de continuar sendo alguém que ia perder, e estava perdendo, e continuaria perdendo, agora se torna uma empresária, porque ela viveu do resto. Agora é uma mulher que tinha, porque o Senhor deu, o Senhor preparou. E o Senhor Deus encerrou um tempo de perca. Havia perdido o marido, ia perder o filho. Deus entrou no meio para garantir, para restituir e para manter. É esse Deus que está dizendo para você: você não sabe o que fazer com aquilo que está acontecendo na tua família. Mas hoje Deus se levanta para te dar uma estratégia, uma direção e uma revelação. Obedeça. E através da obediência, veja a porta do teu milagre se abrindo. Deus vai intervir na história da tua família. Deus vai entrar com uma providência na história da tua família. Basta você agora não fugir, não cruzar os braços, mas realmente ir, buscar de Deus uma estratégia, buscar de Deus uma resposta. Porque se você não sabe o que você deve fazer, com certeza Ele sabe o que precisa ser feito. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, ali temos 5 características do ministério de Jesus. E uma dessas características é conselheiro. Uma palavra de conselho, uma palavra de direcionamento, uma palavra de revelação, uma palavra liberada, uma palavra direcionada. Ele tem para você e para a sua casa este tempo, um tempo de restituição. Você não vai perder. Deus, pelo contrário, vai manter e restituir. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Que Deus te alcance
e através do seu compartilhar alcance outras vidas. Eu sou o pastor Luiz Sérgio e eu quero agora orar por você. Pai bendito, Pai querido, Pai amado, obrigado por nesse tempo nos inspirar a trazer essa palavra aos nossos irmãos que fazem parte desse canal. Que esse tempo seja um tempo de estabilidade, Pai, que seja um tempo de segurança em Deus. Porque a Bíblia diz no Salmo 46, Senhor, aleluia, que o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente no dia da angústia. Que o Senhor possa ficar de pé no barco da nossa vida, acalmar o vento e a tempestade e dar vitória em tudo. Que essas famílias sejam alcançadas, restauradas e fortificadas em Deus. Esse é o meu desejo e a minha oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus por tua vida, e eu queria te convidar a estar vendo mais material aí no nosso canal, muito louvor, palavra, tá certo? Temos algumas lives que nós gravamos aí no tempo da pandemia, com a minha esposa, a missionária Joselice, com os músicos da igreja, com os levitas, com meu filho Leandro, Natan. Assista, compartilhe, né? Lançamos aí no mês de outubro o CD, o Vaso e Oleiro, e temos alguns clipes dos louvores que você pode estar assistindo, glorificando a Deus conosco, também compartilhando com mais pessoas. O meu desejo é que através desse canal Jesus alcance mais vidas. Que Deus abençoe a todos. Até nosso próximo encontro. Que o Senhor te fortaleça e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Tá certo? Deus te abençoe. Fiquemos todos firmes, porque o arrebatamento da igreja está perto e vale a pena continuar firme na pessoa bendita de Jesus Cristo. A paz do Senhor, Deus abençoe.